Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos aí na quarta semana, onde estamos vendo assuntos que, vamos dizer assim, vão ser personagens que testemunharam acerca de que Jesus é o Messias. Ontem nós já tivemos a abertura de um personagem que foi João Batista, e hoje nós vamos dar, de certo modo, continuidade a esse testemunho. Vimos ali alguns detalhes e hoje, no dia de hoje, será complementado com outros detalhes. Por isso, eu peço a você que fique até o fim, para que de alguma forma o Espírito de Deus possa impressionar o seu coração, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei também, para que esse estudo possa ser encaminhado para mais e mais pessoas por meio da plataforma, tá bom? Quero te convidar a orar agora e logo em seguida estudarmos o estudo de hoje. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, Senhor, Teu Santo Espírito possa falar mais uma vez aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro. O tema do nosso estudo de hoje é o Cordeiro de Deus. Essa frase é bastante conhecida e foi exatamente o João Batista que pronunciou. E nós vamos entender um pouquinho quais são as implicações, né? O que é que está por trás dessa afirmação que João Batista fez acerca de Jesus. Eu separei aqui um primeiro ponto do nosso estudo, que teve uma introdução aqui antes do contexto bíblico ao qual nós vamos ler. E diz assim, ó, a nação hebraica esperava um Messias que a libertasse de Roma. Nós vimos, inclusive, no estudo do trimestre passado, né, que os próprios discípulos de Jesus tinham essa ideia equivocada acerca de Jesus. E essa não era uma ideia restrita somente ao pensamento dos discípulos. A grande maioria dos judeus, para não dizer todos os judeus, aguardavam um Messias desse tipo. Um Messias que tivesse, vamos dizer assim, uma ideia, né, um propósito apenas terreno, né, e que fosse de cunho político, né, que ele se tornasse ali um rei e que fizesse guerra contra os romanos e assim os libertasse daquela opressão que eles estavam vivendo. Porém, a gente vê que o Evangelho de João, ele vem com uma proposta totalmente diferente. A proposta de revelar um Messias que, no caso, a ideia não era a governança terrena, mas sim a alguém que serviria para aproximar Deus do seu povo. Você sabe que com a entrada do pecado, criou-se ali uma ruptura, né, um abismo entre o Criador e a sua criatura. E aí Jesus vem exatamente para unificar, para ligar novamente o que está no céu na terra. E é exatamente esse o propósito que João, com o seu evangelho, ele procura trazer aos leitores, né? A ideia de que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, né? Não apenas um rei com um propósito terreno, né, e temporal, mas aquele que vem cumprir as profecias que estavam preditas ali nos livros do Antigo Testamento. O contexto apresentado aqui para nós se encontra ali no capítulo 1, no verso 29 a 37, que diz assim, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte,
João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Olha que texto maravilhoso aqui, né, que está dentro do Evangelho de João. Exatamente o testemunho de João Batista, de forma clara e contundente. Este é o Filho de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. E aqui, com base nesse texto, eu separei 2 pontos. O primeiro ponto diz assim, a declaração de João Batista sobre Jesus como Cordeiro de Deus confirma o propósito do Evangelho de João, que é trazer uma compreensão renovada da obra e da natureza do Messias. Continuando aqui, Jesus seria o cumprimento das promessas do sistema sacrificial, remontando à promessa do Redentor, dada pela primeira vez em Gênesis 3:15, que é exatamente o contexto, né, em que Deus fala que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria picar ali o calcanhar, né, machucar o calcanhar do descendente. E aí, dentro desse contexto, em que nós vemos de forma clara o testemunho de João em afirmar que Jesus era o Cordeiro de Deus, nos remete à ideia, de fato, do sistema sacrificial, em que as pessoas levavam ali o cordeiro para o santuário para remediar a sua situação espiritual com Deus, né, para os purificar dos pecados. E aí, quando João faz essa afirmação, João, no caso, está afirmando que os sacrifícios de cordeiro, ou seja, a prefiguração que acontecia ali no santuário, estava agora de forma visível e encarnada na pessoa de Jesus. E isso é bastante interessante, porque quando João faz essa afirmação, os seus discípulos, os 2 discípulos que seguiam João, logo começam a seguir Jesus. O outro ponto interessante, que foi apresentado também nesse contexto, é com relação ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu em Jesus. E João disse que, mesmo tendo testemunhado isso, ele não reconheceria se, de forma antecipada, o Senhor que tinha enviado ele, tinha comissionado ele para cumprir a sua missão de batizar as pessoas com água, não tivesse avisado ele de forma antecipada. Como ele foi avisado, ele conseguiu identificar. E isso nos traz a ideia do quão familiarizado nós devemos estar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nada mais é do que a voz de Deus falando a cada um de nós. Quando Deus fala ao seu povo, isso é importante porque, de certo modo, não apenas torna o povo conhecedor de sua palavra, mas um povo preparado para que, quando os eventos, os sinais acontecerem, o povo possa identificar e assim não seja pego despercebido ou não fiquem sem entender os sinais apresentados por Deus, né? O outro ponto que eu destaquei diz assim, quando no batismo de Jesus, João o apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. É um outro contexto, né? Está ali em Isaías 53:7, em que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. E, de fato, a ideia de Jesus aqui na Terra, diferente da forma como as pessoas acreditavam, era, de fato, resolver o maior problema de todos, que é exatamente a questão do pecado. Antes da morte de Jesus, antes do seu ministério aqui na Terra, não tinha nenhuma solução, estávamos completamente perdidos. A morte dos cordeiros ali, no sistema sacrificial, era, vamos dizer assim, um símbolo, né? Algo que apontava para o sacrifício de Jesus. Porém, só teria efeito se Jesus viesse e vertesse a sua vida em sacrifício. Foi apresentado outros contextos também aqui, bastante interessante, a qual nós vamos ler, são versos bem curtos. O primeiro está em Marcos 10:45, que diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja que vai haver algo em comum nesses contextos, tá? Nesses versos. Agora Romanos 5:6 diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E agora em 1 Pedro 2:24,
Diz assim, ó: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Dentre esses três contextos existe algo em comum, que é exatamente a ideia de que Cristo é, de fato, o nosso substituto, a pessoa que veio para cumprir a missão de verter o seu precioso sangue para a remissão dos meus e dos seus pecados, para poder redimir a mim e a você e tornar a gente filhos novamente de Deus. Ainda que João Batista precisasse conhecer mais sobre o ministério de Jesus, tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquele que viera cumprindo as profecias. Interessante, né? João ele não tinha todos os detalhes, ele não tinha todas as informações, mas mesmo assim, com o pouco que ele sabia, ele tinha a convicção e a certeza de que de fato Jesus era o Messias. Às vezes a gente fica naquela situação de tipo, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso de tempo, né, para poder tomar a decisão certa, para poder mudar de vida. Veja, João não precisou disso. O simples, o básico, o necessário foi suficiente para que ele tomasse uma decisão. A pergunta que eu faço para a minha reflexão e para a sua é: o que mais será preciso para que você tome a decisão correta e se posicione ao lado de Jesus e aceite Jesus como o seu Messias, como a pessoa que é o seu mediador entre Deus e os homens? Você precisa de mais alguma coisa? João não precisou. Eu espero que eu e você sejamos assim como João, que o simples fato de Jesus ter vivido aqui na terra e de ter dado a sua vida em sacrifício seja o suficiente para entender que só em Jesus nós vamos conseguir a remissão dos nossos pecados. Só em Jesus nós vamos conseguir a eternidade com o nosso Senhor. Só em Jesus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje o tema foi o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, ele é maravilhoso, né? Isso me faz lembrar da história ali de Isaac, em que Abraão vai ali sacrificar Isaac, porém o Senhor providencia um cordeiro substituto, né? E ali Abraão teve um vislumbre do que Jesus iria fazer no futuro, não por apenas Isaac, mas por toda a raça humana. Essa história é linda e é maravilhosa e, claro, comove o nosso coração. Papai do céu, continue a nos abençoar, continue a nos convidar, a nos conduzir para momentos como esse de estudo na sua palavra. E que você retorne amanhã, para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo da quarta semana, tá certo? É isso, até a próxima e tchau, tchau.